E aí galera, tudo bom com vocês? Gabriel Cabral, professor de Química do cursinho ITEA, tudo beleza? Bom gente, mais uma aula hoje. Hoje nossa aula vai ser de sais e óxidos, então a gente vai dividir hoje em sais, próxima aula de óxidos, para ficar mais didático para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, para começar a falar de sais, é importante a gente falar da reação que vai produzir esses sais, que seria a reação de neutralização. O que seria ela? Se vocês lembrarem da aula passada, a gente viu a gente teve a aula passada de ácidos e bases, e a gente viu que uma reação entre um ácido e base é chamada de reação de neutralização, e que essa reação irá neutralizar um ao outro e gerará sal e água. O sal vai ser o que a gente vai estudar hoje, um dos produtos dessa reação. Então, por exemplo, quando a gente mistura a base hidróxido de sódio com o ácido clorídrico, a gente forma o nosso famoso cloreto de sódio mais água. Obviamente, os sais eles são um grupo muito grande, não se restringe apenas ao sal de cozinha que a gente conhece. Existem diferentes sais com diferentes características, com diferentes propriedades, que têm diferentes funções para o corpo humano, para a natureza, para funções de construção, inúmeras coisas, inúmeras atividades. A gente também pode fazer um sal utilizando hidróxido de magnésio e ácido nítrico. Vamos formar um outro sal, o nitrato de magnésio. Nós podemos formar sais derivados de ácidos orgânicos. Podemos produzir sais derivados de bases com metais pesados, ou seja, os nossos sais eles podem ser tóxicos, podem ser orgânicos, podem ter caráter ácido, caráter básico. Tudo isso a gente vai ver hoje na aula de hoje, tá bom? Então, bom, como eu acabei de falar, os sais eles podem ser de diferentes formas. Tem o nosso cloreto de sódio, aquele salzinho branco mais comum que a gente conhece, mas cada sal vai ter sua propriedade devido ao seu ânion e o seu cátion. Por exemplo, o sulfato de cobre, ele tem essa coloração azul por causa do cobre. O níquel, coloração verde. O ferro pode ter tanto coloração verde como avermelhada. O permanganato de potássio, uma coloração roxa. Já o de cromato de potássio, uma coloração laranjada. Então, os sais eles apresentam diferentes características. Então, quando a gente fala sais, vem na cabeça da pessoa NaCl, mas não, pode ser qualquer tipo, pode ser um sal verde, pode ser um sal azul, pode ser um sal ácido, pode ser um sal básico, ok? Bom, quais são as principais características dos sais? Eles vão ser compostos iônicos, formados por aglomerados de íons. Como assim? Trouxe aqui o exemplo do NaCl. O que é que acontece? Cada íon Na+, vai se ligar com um íon cloreto, que vai se ligar aproximadamente por eletrostática de um íon sódio, que vai para um cloreto, que vai para um sódio, e formam essa estrutura cristalina que a gente conhece. Então, os sais eles vão ser compostos iônicos, que são um aglomerado, ou seja, um conjunto de íons juntos. Por ser essa ligação entre esses íons, uma ligação iônica, uma ligação forte, a gente sabe que isso vai influenciar no ponto de fusão e ponto de ebulição, e como influencia, vai aumentar essas duas características. Além disso, a grande maioria desses sais dissolve bem em água. Quando isso acontecer, eles vão conseguir conduzir corrente elétrica, porque eles são íons que são dissolvidos em água. Mas a maioria, ou seja, tem aqueles sais que são insolúveis em água, ok? E ao contrário do que se pensa, nem todos os sais possuem gosto salgado. Mas não vamos sair provando sais por aí enquanto encontrar um laboratório, porque como eu já falei, alguns sais podem ser tóxicos, podem ser ácidos, então não é bom sair botando as coisas na boca, viu gente? Beleza, vamos lá. Classificação dos sais. A gente pode classificar os sais da seguinte forma. Sais normais, que seriam aqueles que não apresentam H+, e OH- em sua estrutura, como NaCl, K2SO4, KNO3. Todos os sais que a gente olhar e não ver um H+ ou um H-. Por quê? Porque se ele tiver um H+, ele vai ser um hidrogênio sal, pois ele vai apresentar um hidrogênio ionizável nesse sal, e ele vai ser denominado um sal ácido, como KHS, o NHCO3. Já se ele apresentar um OH-, ele vai ser um sal básico, vai ser um hidroxal, vai apresentar o íon hidróxido, desculpa, AlOH2Cl, CaOHNO2.
ok? Bom, outra classificação de sais é os sais duplos, que vão ser aqueles sais que são formados quando o sal é substituído por duas bases, um ácido é substituído por duas bases, ou uma base que é substituída por dois ácidos. Como assim? Bom, se a gente tem um hidrogênio sal, a gente sabe que é um sal que tem um H+ ainda lá. Se ele tem um H+ lá e ele é um ácido, ele pode reagir com uma base e vai formar outro sal. Porém, quando ele formar esse outro sal, digamos que aqui fosse o NaHSO4. Quando ele reagiu com o KOH, ele formou o NaKSO4. Se a gente analisar esse sal exclusivamente, a gente vai observar que o SO4 deriva do ácido sulfúrico, H2SO4, o K deriva do KOH e o Na do NaOH. Ou seja, esse sal ele é formado por duas bases e um ácido. A mesma coisa pode acontecer para uma base. Por exemplo, a gente viu hidroxais, que vão ser os que vão apresentar OH-. Agora, se eu analisar esse sal, eu vou observar que o Ca vem do CaOH2, o NO3 vem do ácido nítrico HNO3 e o Cl do ácido clorídrico HCl. Ou seja, esse sal aqui ele é formado por uma base e dois ácidos. Então, esses tipos de sais eles recebem a classificação de sais duplos. Bom, outra classificação que pode ter são sais hidratados, porque alguns sais eles possuem uma característica de absorver água muito bem. E quando absorvem essa água, há uma alteração na sua estrutura e começam a formar os sais hidratados. Por exemplo, o sulfato de cobre. O sulfato de cobre ele pode ser um sal hidratado. Eu posso encontrar o sulfato de cobre sem ser hidratado? Posso. Mas também posso encontrar ele hidratado. Ou seja, se eu deixar ele, se eu produzir um sulfato de cobre, como é que eu vou produzir? O hidróxido de cobre mais o ácido sulfúrico. Produzi ele, meu sal está lindo e maravilhoso. Coloquei ele botei ele ali em cima da bancada. Quando eu voltar, eu vou ver que o meu sal está molhado. Ou seja, ele absorveu a água da umidade. Ok? Bom, já que a gente classificou os sais, agora vamos dar nomes para eles. Vamos dar nome de acordo com a classificação deles. Então, sais normais, a gente vai adicionar o prefixo. O primeiro nome vai vir do ácido, mais o nome do cátion proveniente da base. Como assim? Por exemplo, o ácido clorídrico vai gerar o cloreto de sódio ou cloreto de potássio. Então a gente vai pegar o nome do ácido, tirar ácido, pega só o nome, o segundo nome, e vai fazer a relação. Quando for hídrico, é eto. Quando for oso, é ito. E quando for ico, é ato. E o nome do cátion proveniente da base, sódio, potássio, berílio. Esse é o mais fácil, né? Então vamos lá. Por exemplo, nosso famoso NaCl. Se eu tenho um sal, NaCl, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar que ele é um sal normal. Identifiquei que ele é um sal normal, eu sei que identificar quais são os ácidos e a base que formaram esses sais. Eu sei que daqui vem o hidróxido de sódio e daqui vem o HCl. Eu já vi na aula passada como que dá nome para ácidos, então eu sei que o HCl é chamado de ácido clorídrico. Como ele tem a terminação hídrico, eu vou substituir o nome do sal por eto. Então, o cátion vai ser o sódio e o ânion vai ser o cloreto. Então fica cloreto de sódio. Essas setinhas aqui são para indicar como é que vai ficar o sal escrito. Porque pressão, o cátion que a gente está analisando é Na+, ele tem uma carga positiva. E o cloreto, uma carga negativa. Então eu vou colocar esse número que tem aqui, 1, aqui embaixo. E esse número que tem aqui embaixo. Aí a gente vai ver outros exemplos. Então agora, Mg2+, mais PO4 3-. Pronto. Qual é o sal formado por esses dois íons? Novamente, a gente identifica qual é a base, qual é o ácido. Eu sei que a base é MgAOH2 e o ácido é o ácido fosfórico, o H3PO4. Que se eu tenho menos 3, significa que eu tirei 3 hidrogênios, beleza? Identifiquei H3PO4, dei o nome para ele, como aprendi na aula passada, pelo NOx. Olhei aqui, ico, a terminação ico eu altero para ato. Então eu sei que eu estou lidando com
o cátion magnésio e com ânion fosfato. A setinha, eu vou pegar aqui o número 3, vou colocar aqui, vou pegar o número 2 e vou colocar aqui. Então, o fosfato de magnésio é escrito Mg3PO4 para poder haver a anulação das cargas. Porque esse aqui eu tenho 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, menos 2 vezes menos 3, menos 6. Ok? Vamos lá. Outros exemplos. Agora Cu mais 2 e o SO4 2-. A gente já viu o SO4 2- é o ácido sulfúrico, H2SO4. A gente sabe que o cátion, o cobre no caso, ele pode ter mais de um NOx quando ele está sozinho, pode ser cobre 2, pode ser cobre 3. Então a gente precisa dizer qual é esse cobre. Como a gente está vendo a carga dele aqui, a gente já consegue dizer que é cobre 2. E o ânion é o ânion sulfato, porque é um ácido sulfúrico, ico, terminação ico, a gente bota ato. Colocou 2 aqui, 2 aqui. Como é o mesmo número, eu posso cortar, então fica 1. Então posso botar CuSO4, que vai ser o sulfato de cobre 2. Eu tenho que indicar que é o número 2 quando eu for dar um nome, ok? Vamos de outro exemplo? O ferro mais 3 com o Se-2, enxofre menos 2. Primeira coisa, nome, H2S. H2S é o ácido sulfídrico, igual ao nosso ácido clorídrico, então a terminação vai ser sulfeto. E o cátion ferro, novamente o ferro também pode ser mais 2 ou mais 3, a gente tem que simbolizar qual é o NOx desse ferro, então cátion ferro 3. Faz a regra do abraço, desce o menos 2, faz o mais 3 para cá. Nós temos o sulfeto de ferro 3, F2S3, ok? Bem simples. Bom, esses foram os sais normais. E para os hidrogênios sais? A nomenclatura deles vai ser bem semelhante à dos sais normais. Só que a gente vai indicar quantos hidrogênios ionizáveis a gente vai ter com um prefixo. Então, por exemplo, aqui NH2PO4, a gente sabe que o nome normal dele seria o que? Fosfato de sódio. Como ele tem esse H2, a gente vai só acrescentar um prefixo indicando isso. Então a gente vai só colocar o dihidrogênio antes do fosfato de sódio. A mesma coisa vai ser para os hidroxais. A gente novamente vai dar um nome normal. Qual seria o nome aqui? Cloreto de alumínio. Beleza, mas ele é um hidróxido. Se ele é um hidroxal, tem 2 hidroxilas nele. Então eu vou indicar dihidroxicloreto de alumínio. Então, a nomenclatura deles vai ser a mesma dos sais normais, apenas indicando o número de hidrogênios ou hidroxilas que eu vou ter no meu composto, adicionando um prefixo. Perfeito? Bom, e o caráter dos sais? Os sais eles podem ter 3 caráteres. Eles podem ser neutros, podem ser ácidos e podem ser básicos. Para determinar esse caráter, a gente basta verificar a sua força de hidrólise do ácido e da base que formou. Como assim? Vamos lá. Um sal neutro. O que seria um sal neutro? Seria misturar um ácido forte com uma base fraca, ou um ácido forte com uma base forte, ou um ácido fraco com uma base fraca. Que é, por exemplo, o nosso NaCl. O que seria isso? Imagine que tem 2 touros indo se encontrar, eles se batem, nenhum vai ganhar a briga, porque os 2 têm a mesma força. Agora imagine 2 bezerrinhos indo se bater, quando os 2 se baterem, nenhum vai ganhar, porque os 2 são fracos. Mas agora vamos para um sal ácido. O sal ácido ele é formado por um ácido forte mais uma base fraca, que seria o quê? Agora imaginem que tem um touro contra um bezerrinho. Na hora que for o encontro, o pobre do bezerrinho não vai aguentar, o touro vai ganhar. Então é isso, o ácido ele ganha da base. Quando ele ganha da base, o sal que ele forma é um sal ácido. Ou seja, esse sal, MgNO3,2, ele é formado por quê? Pelo hidróxido de magnésio, que a gente viu na última aula, que é um sal, uma base fraca, e pelo HNO3, que a gente viu que é um ácido forte. Ou seja, vem uma coisa muito forte, pega o pobre do bezerrinho fraco e ganha. Ou seja, esse sal ele vai ter caráter ácido. Do mesmo jeito para o básico, só que ao inverso. Agora o ácido é fraco e a base é forte. Agora inverte o lugar do touro e do bezerrinho. Agora o touro vai e bate no bezerrinho do lado contrário,
então a base é uma base forte. Então a gente viu que hidróxido de cálcio é uma base forte, família 2A, e o H2CO3 é um ácido fraco, H2CO3 ácido fraco. Então a gente sabe que o sal vai ter um caráter básico, perfeito? Bom, eu trouxe aqui algumas aplicações de alguns sais que podem ser comuns em algumas questões quando ele dá. A aplicação de cada sal pode variar de diversas formas. Por exemplo, o bicarbonato de sódio, que a gente usa para quando está com afta na boca, é um antiácido, por ele possuir um caráter básico. O carbonato de lítio, ele é usado como antidepressivo, pois o lítio tem essa característica e o carbonato ajuda ele a ser solúvel. O cloreto de sódio é usado como soro fisiológico e é o nosso sal de cozinha. O iodeto de sódio é uma fonte de iodo para a regulação de alguns hormônios. O sulfato de bário é usado como contraste pela sua característica de ser insolúvel. E o sulfato de magnésio como laxante. Bom, falei um pouco de solubilidade, então eu trouxe aqui uma tabela de solubilidade que vai ajudar em algumas questões. Todos os nitratos eles são solúveis. Os cloratos são insolúveis. Os acetatos são solúveis. Os cloretos são solúveis, porém o cloreto de prata, o cloreto de mercúrio e o cloreto de chumbo são insolúveis. Os brometos solúveis, os iodetos solúveis. Os sulfatos eles são solúveis, porém essas exceções aqui são as de insolubilidade dele que são mais comuns, por isso que eles são colocados como solúveis, os sulfatos e os sulfetos. Então o cálcio, o CaSO4, SeSO4, BaSO4 e PbSO4. Os sulfetos eu vou nem ler porque tem essa quantidade imensa aqui. Bom, gente, então foi isso, uma aula de sais aí para vocês, ensinando a como classificar, a como dar nome, a como identificar o seu caráter, alguma parte de solubilidade, algumas aplicações. Espero que tenham gostado, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham ótimos estudos. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Diz se não gostou, diz se gostou. É isso aí, galera. Valeu!